relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita e um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Estava lendo um artigo sobre John Wesley e dizia que ele estava descendo um pequeno caminho e ele estava como que protestando contra a igreja anglicana por seus pecados e as coisas que eles estavam fazendo, e eles o chamaram de louco, e todos que vieram piamente, todos que vierem, piamente a Cristo Jesus, vai sofrer perseguição. Você será desprezado e rejeitado. E eles chamaram, se eles chamaram o Senhor da casa de Beelzebu, quanto mais eles chamarão os seus discípulos. E havia um desses oficiais da igreja anglicana, um homem enorme, viu João vindo e ele era um homem pequeno. Então esse grande sujeito, por si próprio, simplesmente bloqueou o caminho. O Senhor Wesley caminhou até ele, perto dele, e não conseguiu passar por ele. Ele disse: "Com licença, Senhor, você poderia chegar para um lado para que eu possa passar?" O homem respondeu: "Eu nunca saio do caminho para um tolo." O Senhor Wesley educamente tirou o chapéu, contornou e disse: Eu sempre saio." Então eu acho que isso encerra o assunto. Ele sempre sai. Aí o tolo quer ficar lá, discutindo, Tolo, está dizendo, é um tolo. Agora, essas diferenças sempre têm existido desde Caim e Abel. Caim e Abel, os primeiros seres humanos que produziram vida na terra. Adão e Eva trouxeram dois. Um de um tipo, outro de outro. Houve Caim e Abel, houve Esaú e Jacó. Ao longo de toda a linha sempre houve isso. Os dois espíritos guerreando um contra o outro nas igrejas. Nós tivemos bastante disto. E sempre chegou a um ponto onde teve que haver um tempo de separação. Abraão e Ló saíram para encontrar a cidade cujo construtor e criador era Deus. Foi só Abraão que saiu para encontrar essa cidade? Vocês prestaram atenção que ele disse? Foi só Abraão que saiu? Abraão e Ló, pois Ló saiu junto com Abraão. Ló era uma pessoa carnal. Enfim, chegou a um ponto em que Abraão e Ló tiveram que ser separados antes que eles pudessem. Abraão pudesse obter a promessa. Eles tinham que se separar um do outro. E então é assim nesta noite. Você tem que se separar das coisas do mundo.
Você tem que andar como cristãos. Eu realmente creio em cristãos. Eu realmente creio em cristãos tendo companheirismo com cristãos. Vocês estão acompanhando ali? Será que está ali? Vocês estão acompanhando aí? As irmãs estão conseguindo acompanhar aqui, irmã? Eu não sei qual é a mensagem que elas estão usando ali. Eu estou usando a mensagem ouvindo, recebendo e agindo. Parágrafo 36. Então é assim nesta noite. Abraão e Ló tinham que separar antes. Cadê? Abraão e Ló. Cadê Abraão e Ló? Olha lá. Ó. Abraão e Ló tiveram que ser separados, tinham que ser separados antes que eles pudessem. Abraão pudesse obter a promessa. Eles tinham que separar um do outro. Alguns deles têm 2 ou 3 entre os pentecostais. Irmão, não está certo isso aí. Deixa eu ver aqui. Para que eu quero que vocês acompanhem. 35. Você tem que se separar das coisas do mundo. Você tem que andar como cristãos. Isso. Eu realmente creio em cristãos, tendo companheirismo com quem? Com cristãos. Sim, Senhor. Você não pode andar juntos a menos que estejam em acordo. E você concorda, em primeiro lugar, com Cristo. E todo homem que concorda com Cristo vai concordar com você. Porque nós vemos hoje, irmãos, essa mensagem aqui, nós vemos hoje essa coisa infiltrando, como disse o profeta. No meio das famílias, esse companheirismo mundano. E aí, quando você fala de uma separação, ele é muito radical, fanático. O que é isso? Quem que fala assim? Quem que age assim? Como ele disse, eles querem um pastor que eles falem de coisas agradáveis. E tem. Mas vocês viram que desde o começo, desde ontem, desde hoje do começo, o pastor, o profeta orando, dizendo que esses ministros possam, em outras palavras, permanecer fiéis a esta mensagem. Porque é uma incumbência, irmãos, é uma responsabilidade. O povo, irmãos, as ovelhas vão seguir sem pastores? Vão seguir sem pastores? Não. Olha isso aqui. Abraão e Ló tinham que se separar antes que Deus pudesse abençoar Abraão e Ló. E Ló, você notou sua condição carnal ainda como um membro morno da igreja. Ele sabia que Abraão estava vivendo lá em cima em uma tenda. Mas você percebeu sua religião? Olha só. Sua religião era tão correta que Ló nem pediu ao anjo: deixa-me ir para cima com Abraão, meu tio. Quando o anjo disse que Ló tinha que sair de Sodoma, que Sodoma ia ser destruída, ia ser queimada, sai depressa de Sodoma. Ló quis ir lá com Abraão? Ló quis ir lá com Abraão, irmãos? Ló nem pediu ao anjo: deixa-me ir para cima com Abraão, meu tio. Mas ele disse: há uma pequena cidade ali embaixo, deixe-me ir lá para aquela cidade. Ele ainda não queria ter nada a ver com Abraão. E é desse jeito que é hoje. Não importa o que você faça, o carnal não consegue se associar com o espiritual.
não mais do que você consegue fazer o óleo e a água se misturarem. Isso não vai suceder. E logo você vai se deparar com esse espírito. Portanto, a igreja precisa de uma boa limpeza. O que nós precisamos hoje é de alguns reavivamentos à moda antiga, alguns reavivamentos varredores, algum poder do Senhor. Nós precisamos de homens e mulheres que estejam dispostos a abandonar tudo nesse mundo, a queimar cada ponte atrás de si. Nós precisamos tomar o mundo hoje. Nós, ministros, como os velhos noruegueses costumavam tomar um país. Quando eles entravam no navio, eles atingiam a costa e ateavam fogo no navio e o queimavam atrás de si. Vocês entenderam? Quantos entenderam o que ele quis dizer? Quando eles entravam no navio e atingiam a costa de um lugar, que eles tinham que tomar aquele lugar, o que eles faziam com o navio? Queimavam. Por que queimavam o navio, será? Aí quando pensava assim, acho que eu vou voltar para casa. Está queimado o navio. Então o que tinha que fazer? Lutar. Por isso que Jesus diz, aquele que quiser ser meus discípulos, faça o quê? Pega a tua cruz e segue-me e não olhe para onde? Para trás. Quando você aceitou esta mensagem, esta palavra, quem que você aceitou? Amém? Queimar é desse jeito que temos que fazer. Eles não tinham como escapar. Queimar toda a ponte e toda forma de escape. Abandonar tudo pelo reino de Deus e continuar seguindo adiante. Não há lugar de parada. Não há lugar de se comprometer. Deus não gosta de comprometedores. Deus não quer que sua igreja se pareça com o mundo. Ele não a quer atuando como o mundo, ele não quer ter nada com o mundo, apenas pregar o evangelho ao mundo e chamar aqueles. Deus quer separadores, a igreja quer misturadores. Tem diferença ou não, irmão? Tem diferença, igreja? Deus quer o quê? Separadores. A igreja quer o quê? Misturadores. Eles querem um pastor que não vai ser tão duro com eles. Você já ouviu isso? O que eles querem? O pastor é muito duro. Olha a ligação desde ontem, desde hoje, e eu quero continuar aqui. Eles querem um pastor que não vai ser tão duro com eles e lhes dizer coisas boas e que não vá até o fundo e lhes arranque o couro fora. Irmão, é disso que nós precisamos. Como diz, né? O pastor arrancou o meu couro. Fez certo ou errado? Aí você vai ouvir isto. Aqui, algumas semanas atrás, em certo lugar, eu tive uma visão e havia um pequeno gatinho deitado num travesseiro. Quantos lembram dessa visão? Eu estava alisando desse jeito, ele estava apenas ronando, né? Eu percebi acima dele que ele tinha um nome. E eu pensei que ele fosse um camaradinha mais fofinho e ele estava ali, né? Ronronando e ronronando. Sabe como que ele faz, né? Como se estivesse dormindo. E o Espírito disse, alise-o de volta para o outro lado. Quantas vezes? Uma vez. Tá, então eu creio na mensagem. Então eu creio na liderança. Eu creio no ministério. Eu estou ouvindo a palavra. Está escrito aqui em Atos, está escrito em Hebreus, está escrito, e vemos o ministério. E o termo tá, porque tiveram que ser pastores, e os pastores, uns homens chamados por Deus, tá ali, né? Vamos, né? Avante, igreja, vamos queimar as pontes. Aí o pastor começa, né,
a falar com aquela família, com aquele irmão. De repente você dá uma orientação, passa daqui para lá uma vez, não precisa mais. O que acontece? Quando eu passei para o outro lado, todo o bufar e berrar que você já ouviu, aqueles olhos verdes brilhando, ele era o monstro de aparência mais horrível que eu já tinha visto. Contanto que você deixa as pessoas simplesmente irem por qualquer caminho que queira, eles vão te dar alguma nepeta, planta conhecida popularmente por erva dos gatos. Quem lembra que eu preguei isso uma vez? A qual exala um odor característico que atrai os gatos domésticos. Certo? Mas quando chega a um ponto, nós não precisamos de erva dos gatos, nós precisamos do poder do Espírito Santo de volta na igreja, de volta no edifício, a vida ressurreta de Jesus Cristo, que nos limpa, nos torna novas criaturas. Nós precisamos de vinhos fortes, não de ervas de gato. Isso é para bebês. Nossa mãe costumava dar isso às crianças, eu acho. Algum tipo de erva dos gatos, quando eles tinham dor de barriga. A igreja tem mais do que dor de barriga. Está anêmica. O que nós precisamos é uma transfusão de sangue, o poder do Espírito Santo para limpar o mundo da igreja da vida de pecado. Mulheres, homens, professando o cristianismo e indo a danças. A grandes festas mundanas, apostando, fumando, dançando, mulheres cortando seus cabelos, usando shorts, calças, todo tipo de coisa assim, e então chamando assim de cristão. O que está acontecendo? Há uma fraqueza em algum lugar, mas não está no poder de Deus. Ou está em seu púlpito, ou em você. Num deles. Ou está onde? Ou está no púlpito, ou está onde a fraqueza? Ou está em você. Mas no poder de Deus não tem nenhuma fraqueza. E eu também tenho cuidado para que não esteja nesse púlpito. Por isso que vocês estão ouvindo esta mensagem. Vocês estão entendendo? Por isso que estão ouvindo. Se você encontra alguém que está fazendo ao contrário daquilo que tem sido ensinado, aonde está a fraqueza? No púlpito? No púlpito, irmãos? Está onde? Está naquela pessoa. Então, por que você tem que ficar fraco ou fraca também? Você tem que saber aonde você está posicionado. Você tem que saber, como disse Paulo, eu sei quem eu tenho crido. Amém? Então, se um para, se outro faz, ou aquele... Você tem que caminhar sozinho com Deus. Amém? Agora você tem que observar, é do púlpito que está saindo a fraqueza? É do púlpito? Olha quanto que nós temos ouvido a palavra. Olha essas advertências que têm vindo. Olha essas orientações que têm vindo. Então esse culto hoje, presta atenção no que está sendo falado. Em cada detalhe. Há uma fraqueza, ele disse. Mas não está no poder de Deus. Ou está em seu púlpito, ou em você, num deles. É a verdade. Nós precisamos de uma limpeza. O carnal sempre inimizade. Claro, é uma luta difícil, mas eu creio que você foi ordenado para a vida eterna. Amém? É um prevalecer. São espíritos que têm vindo, tentando trabalhar no intelectual da pessoa, fazendo com que a pessoa se acomode, se conforme. Não se conforme com este mundo. Não se conforme com esse mundo. Não se conforme em vir só para a igreja, sentar.
relembrando as verdades ouvidas.